Mano, eu tava pensando algumas coisas assim. A gente tem pressa pra viver algumas coisas e às vezes essa pressa nos atrapalha de viver o que a gente realmente deveria viver. Lembro que uma vez eu li uma passagem que estava em João 7. A Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E eles queriam que Jesus manifestasse alguns milagres e fizesse algumas coisas numa festa. E eles falavam assim: ninguém que quer ser reconhecido publicamente deve ficar em oculto, deve ficar escondido. E Jesus, ele dá uma das respostas que eu acredito que a nossa geração precisa entender, sabe? Ele fala bem assim: para vocês qualquer tempo é tempo. E quando ele está falando de tempo, ele está falando sobre o Kairos, o tempo perfeito de Deus. E os irmãos de Jesus vão para aquela festa, né? E de repente Jesus ele vai, só que ele vai num outro momento, no momento onde ele poderia manifestar o reino de Deus ali. E muitas vezes na nossa vida a gente se encontra assim, sabe? As pessoas sempre querem determinar o tempo para nossa vida. Ah, agora é tempo de você fazer isso, agora é tempo de você fazer aquilo. Mas a gente precisa ouvir e entender o tempo de Deus para nossa vida, sabe? E não viver porque alguém tá falando pra gente viver um tempo. Mas viver o tempo perfeito de Deus é ouvir os céus, é ouvir aquilo que o próprio Jesus está soprando no nosso coração. E às vezes a gente erra muito nas nossas escolhas justamente por não esperar esse tempo perfeito. Mas por pressão, por tantas coisas que a gente ouve, até mesmo de pessoas próximas, a gente acaba negligenciando o tempo certo e vive o tempo das pessoas, o tempo que as pessoas querem para nossa vida. Então eu vejo que isso hoje é um grande impedimento assim, para nossa geração de viver algumas coisas e por isso muitas pessoas estão cansadas. E pensando nisso, se a gente for parar, vem até Isaías 40 na mente agora, que diz que o nosso Deus ele não se cansa nem fica exausto. E diz assim: até os jovens se cansam, ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Aqueles que esperam no Senhor, eles são constantemente restaurados, né? Mas há uma condição de espera aí. E eu creio que essa é uma das maiores dificuldades hoje. A gente não tem muita paciência para esperar as coisas de Deus acontecer na nossa vida e por conta disso a gente aceita qualquer proposta imediata. E eu vejo que a nossa galera, o pessoal nossos amigos, o pessoal que caminha com a gente, família, eu vejo que tem muita gente cansada e sobrecarregada justamente por não ter esperado no Senhor, né? Então, quando nós não esperamos o tempo perfeito, acaba que a gente vive sempre com pressa, a gente nada e morre na praia, as coisas não acontecem, né? Mas no qual a gente deveria ser simplesmente fiel no tempo que o Senhor falou pra gente esperar. Então a gente caminha com pressa, mas a gente perdeu a sensibilidade de contemplar as coisas de Deus e de realmente ouvir a voz de Deus, né? Como num lugar como esse aqui que a gente está, onde a gente pode olhar a natureza, a gente pode contemplar tantas coisas e muitas vezes a gente não percebe que Deus está falando com a gente o tempo todo, né? Em todos os lugares, através de pessoas, através da sua criação, e que a gente realmente deveria esperar o tempo perfeito de Deus para todas as nossas escolhas, para todas as nossas decisões, né? É algo que Jesus nos ensina. Mas como diz Isaías 40, né? Aqueles que esperam no Senhor voam como águia, andam e não se cansam. Acho que tem uma condição ali de espera. Quando nós não esperamos, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados, né? Mas quando a gente espera no Senhor, a gente vive o tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. E nossa geração tem pressa, né? A gente não quer estar mais sensível àquilo que Deus está falando para a gente. Por conta disso, a gente não vive o tempo perfeito de Deus. Isso está totalmente condicionado à alegria. Se a gente for parar para pensar, a gente não... Até em dias que a gente está triste, em dias que a gente está mais se sentindo mais sozinho, a gente deveria orar pedindo para que a alegria do Senhor, o fruto da alegria, viesse sobre a nossa vida. A gente parece que gosta de ficar na bad, a gente não tem vontade de pedir: Senhor, traz a tua alegria sobre a minha vida, algo que Jesus, algo que o próprio Deus, ele disponibiliza para nós, né? E afinal de contas isso é viver com alegria, esperar o tempo das coisas e não viver cansado e sobrecarregado. Não que isso não vai acontecer, mas que a gente precisa realmente entender, e esperar as estações certas, no momento de viver as coisas certas também.